Olá, pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal. Nós estamos aqui para comentar o último livro que lemos. Gosto sempre de fazer isso porque é uma forma também de incentivar a leitura de outras pessoas. Dessa vez trata-se de Chico Rei, de Agripa Vasconcelos. Vamos lembrar que o Agripa Vasconcelos escreveu uma série de romances históricos chamados Sagas do País das Gerais. Entre esses romances históricos, temos Fome em Canaã, fala sobre o latifúndio nas Minas Gerais, o ciclo do latifúndio. A Vida em Flor, de Dona Beija, é um romance sobre o ciclo do povoamento em Minas Gerais. Sinhá Braba, eu já fiz uns 4 vídeos aqui sobre esse livro, né? Fala sobre a Dona Joaquina do Pompéu. Na verdade, é um romance histórico sobre o ciclo da agropecuária em Minas Gerais. Gongo Soco é um romance que fala sobre o ciclo do ouro nas Gerais. Chica que Manda, um romance sobre Chica da Silva, sobre o ciclo dos diamantes. Chico Rei, que é esse aqui, que é um romance sobre o ciclo da escravidão nas Gerais. Além disso, nós temos São Chico, que é um romance do ciclo de um rio, nas Gerais. O Gado Negro e o Ouro Verde fala sobre o ciclo do café em Minas Gerais. Então, nós falamos aqui um pouco sobre a obra de Agripa Vasconcelos. Ele é mineiro, nasceu em Matozinhos em 1896 e morreu em Belo Horizonte em 1969. Bom, como eu já conheço a obra do Agripa Vasconcelos, eu sei que se trata de uma obra de peso. E esse texto aqui, ele conta a história de Chico Rei, um escravo, aliás, uma pessoa, um senhor que era rei no Congo, na África, e foi trazido ao Brasil como escravo, chegou no Rio de Janeiro, foi para Ouro Preto, na antiga Vila Rica, morou ali em Ouro Preto, sempre foi uma pessoa muito correta, conseguiu economizar e comprou a própria alforria. Depois ele comprou uma mina de ouro que estava assim em decadência, que já não estava produzindo ouro mais, mas milagrosamente ela voltou a produzir ouro. Então ele ficou rico e alforriou mais de 800 escravos. E claro, como ele, além de construir igrejas, incentivar a festa do Congado com a coroação dos reis do Congo, tudo isso em Ouro Preto. O que nesse livro é histórico e o que é romance? Bom, vamos falar que trata-se de um romance histórico, mas dada a seriedade do autor, eu já conheço essa seriedade, muita coisa que ele fala aqui bate, combina com outros estudos sobre a escravidão no Brasil, como esse livro aqui do Jaime Pinsky, que fala sobre a escravidão no Brasil, e até mesmo esse aqui, que é um pouco mais pesadão, né? Brasil, uma biografia, que vai falar sobre o ciclo do ouro, a violência da escravidão. E então você percebe que ali não tem nenhum exagero.
fala sobre as revoltas, conjurações, motins, sedições, nesse livro aqui. O Chico Rei é um romance interessante, para mim não era de todo desconhecido, não, porque eu já havia me informado bastante sobre essa temática. Mas me chamou a atenção no livro muita coisa, mas principalmente os falares, as expressões africanas. Parece que na língua de tronco linguístico banto, então nós temos aqui diversas o tempo todo, e eu não sei como que o Agripa ele conseguiu fazer isso, porque não é fácil não. Não é fácil você citar expressões daquele povo, até porque certamente é uma língua que provavelmente já não se fala mais, ou que a língua também se transforma, né? Então aqui não tem uma página que a gente não encontra expressões, palavras, por exemplo, mumbicas. Estou abrindo aqui quase que por acaso. E então a gente vê aqui muitas expressões que vêm do Congo, né, da África. Tota lalui. Por que é que a gente morre? Quitumba, morte. É, Jinguanga, feitiço. Miloji já Agartu, feiticeiro. É, Mukinkuluka, é um abismo. Kituluka Riaput, a rosa. Sua Muembo, ou Muerro, vida. Maçanga, pote. Kiamusupi, coisa feita. Moalabundo, a pantera negra. Sobre essa pantera negra aqui é muito interessante, porque na tradição do Chico Rei era a morte, né? A pantera negra representava a morte. O livro está distribuído aqui em 17, eu vou chamar de partes, né? Eu não vou chamar nem de capítulo, mas 17 partes. A geração maldita de Cã é uma explicação, entre aspas, né? Uma busca de uma justificativa da escravidão na Bíblia, como os descendentes de Cã que foram amaldiçoados por Deus, e desses descendentes de Cã vieram os negros africanos escravizados. Claro que isso aqui é uma ideia que está no livro, que não tem sentido nenhum hoje mais você pensar uma coisa dessa, mas infelizmente ele narra isso aqui porque certamente havia essa ideia corrente, uma justificativa religiosa para a escravidão. Depois ele vai falar da invasão dos Jagas, que é um povo brigando com o outro no reino do Congo. E foi numa dessas brigas aí que Chico, que lá não chamava Chico, chamava Galanga, o Chico foi o nome que recebeu ao entrar no navio. Todos os homens passaram a se chamar Chico, Francisco, e todas as mulheres Maria. Era um batismo assim por atacado antes de entrar com os negros aprisionados, escravizados na África para ser trazidos ao Brasil, com finalidade da exploração de mão de obra. Fala sobre a travessia do Atlântico. É uma coisa horrorosa essa travessia do Atlântico. E foi nessa travessia do Atlântico que ele perdeu a sua esposa e a sua filha, porque deu uma tempestade no mar, e então eles julgaram no mar a carga menos valiosa para o navio não afundar. No entendimento deles, valia menos as mulheres e as meninas. Então jogaram no mar as mulheres e as meninas, entre elas a mulher de Chico Rei, a rainha, que foi assassinada dessa maneira.
Depois fala da gargalheira, dos castigos, a maneira como ele chegou e da economia que ele faz, né, da vida dele, como ele era trabalhador e econômico, da lavra que ele comprou, uma lavra morta, que depois passou a dar muito ouro, da coroação dele como rei Congo. Teve que ter a permissão do governador, teve que ter a permissão da polícia, de tanta gente, para finalmente ele ser coroado rei Congo. E a condição para apaziguar também os negros escravizados, para que não se fizessem rebeliões. Mas como Chico alforriava quase todos, ou praticamente todos, então os negros lhe deviam muito, tratavam ele com muito respeito e com muita veneração. E depois que ele foi coroado rei Congo, aquilo foi motivo de chacota, de dificuldade, de incompreensão, de preconceito. Depois que ele foi coroado rei Congo, é que ele criou a festa do Congado, isso em Ouro Preto, que naquele tempo chamava-se Vila Rica. Depois fala também das dificuldades que ele enfrentou, as doenças que ele passou, a violência contra os escravos e da morte dele, finalmente. Então, o livro realmente é um livro muito interessante, é claro, salpicado de situações curiosas, caçadas, caçada de onça, caçada de doenças, maleita, furtos, muita violência das sinhás contra as escravas. Então, nós temos aqui, na verdade, um belo romance histórico para quem quiser conhecer um pouco mais da alma de Minas Gerais. É triste porque fala de uma situação terrível que nós vivemos no passado, que é a situação da escravidão. Alguém poderia dizer assim: ah, mas sempre tivemos escravos. Não, meus irmãos. Escravidão, como aconteceu no comércio transatlântico da África para o Brasil, o mundo nunca conheceu nessa proporção. Foi uma grande empresa, grandes negócios que movimentavam diversos países, bancos, no tráfico de pessoas. E é claro, com muito chicote, muita forca, muita pancada, muita morte, o negro era tratado da pior maneira possível. Cabeça seca, cabeça de alcatrão, fôlego vivo, eram as expressões usadas para os escravizados. Então, eu acho que conhecer um pouco isso é conhecer um pouco a nossa história de Minas Gerais, quem sabe para nunca mais repetir esses erros que acontecem na história. Nesse vídeo de hoje eu contei com a companhia aqui de uma gatinha que está aqui dormindo, um sono profundo. Vou ver se eu mostro a carinha dela aqui para vocês no vídeo. Ela me acompanha aqui, está sempre aqui acompanhando os vídeos, fica perto de mim, né? É uma gatinha que apareceu aqui e a gente cuida dela com carinho. Ela agora vai voltar a dormir de novo, né? Fica aí o tempo todo. Eu quis explicar porque ela apareceu aqui, senão você não ia entender que é isso que está aí perto do Padre Gabriel. Não, é a nossa gatinha que está aqui acompanhando tudo que nós fazemos, tá bom? Um grande abraço para você, espero que você tenha gostado do nosso comentário, do nosso vídeo. Peço a você que dê um joinha, faça um comentário aí também, manda para os seus amigos, porque é assim que a gente vai divulgando a boa cultura mineira, cultura do nosso povo, da nossa gente. Um abraço para você.